Estamos estudando a primeira parte do Catecismo, do Credo, que fala da criação, que fala de Deus. Estamos aí no parágrafo 315, onde o Catecismo apresenta para nós, então, esse resumo dessa primeira parte. E a partir do parágrafo 325, o Catecismo vai falar da criação do céu e da terra. Já falou em Deus, Todo-Poderoso, e agora vai falar de Deus, que é o Criador do céu e da terra. Esse termo céu e terra, na Sagrada Escritura, ele significa tudo aquilo que existe, ou seja, a criação inteira. Indica também essa relação que existe no interior da criação e que, ao mesmo tempo, distingue o céu à terra. A terra é o mundo dos homens, né? E o céu, os céus pode designar também o firmamento, aquilo que está acima da terra, onde nós temos aí todos os astros, as galáxias, né, as estrelas, e também o lugar onde o próprio Deus está, ou seja, o próprio Deus, né? Nós dizemos Pai Nosso que estais no céu. Então, o céu também é a glória de Deus, né? O céu não é assim um lugar físico, mas é aquele lugar da própria glória de Deus. Essa palavra céu indica também o lugar das criaturas espirituais, que a igreja chama de anjos, e que estão ao redor de Deus, né? No concílio de Latrão IV, que foi realizado lá por volta do ano de 1200 e pouco, a profissão de fé do concílio afirma que Deus criou conjuntamente do nada, desde o início do tempo, ambas as criaturas, a espiritual e a corporal, isto é, os anjos e o mundo terrestre. E depois Deus criou, então, a criatura humana que tem um pouco do anjo e um pouco do animal. Tem a alma espiritual como o anjo e tem o corpo material como dos animais. Para a igreja, a existência dos anjos é uma verdade de fé, diz o parágrafo 328 do Catecismo. Dizer que é uma verdade de fé é a mesma coisa que dizer que é um dogma, é uma certeza. Diz aqui o Catecismo que a existência dos seres espirituais, não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. Uma verdade de fé quer dizer, não se pode duvidar. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição da Igreja. Para que nós pudéssemos dizer que os anjos não existem, nós teríamos que desprezar toda a Bíblia, toda a Sagrada Tradição, porque da primeira página da Bíblia até a última página da Bíblia nós vamos encontrar aí a presença dos anjos. Toda a tradição da Igreja, que foi quem montou toda a Bíblia, fala abundantemente dos anjos. Os padres da Igreja, os santos doutores, os santos papas, os santos profetas falam dos anjos, e também o magistério da Igreja confirma plenamente. Santo Agostinho, quando fala a respeito dos anjos, ele diz que o anjo é designação de encargo, o anjo é mensageiro, e a sua natureza é uma natureza espiritual. Então, se perguntares pelo cargo, é um anjo. É espírito por aquilo que é, e é um anjo por aquilo que ele faz. Quer dizer, ele é o mensageiro. O anjo não faz o que ele quer, o anjo faz aquilo que Deus manda. O anjo anunciou a Maria que ela conceberia do Espírito Santo. Então, é Deus quem dá ordem ao anjo. Quando o anjo faz alguma coisa, fala alguma coisa, ele está fazendo aquilo que Deus manda. São servidores de Deus. Como nós encontramos, por exemplo, aí em São Mateus, também nos Salmos, porque contemplam constantemente a face de meu Pai que está nos céus. Jesus diz, lá em Mateus 18:10, os anjos contemplam constantemente a face de meu Pai que está nos céus. E são poderosos executores de sua palavra, obedientes ao som da sua palavra, diz o Salmo 103, no versículo 20.
Então, esses anjos são criaturas puramente espirituais, não têm corpo como nós. Para nós é um pouco difícil de imaginar isso, mas é uma realidade. É como Deus. Deus também não tem corpo. O Pai não tem corpo, o Espírito não tem corpo e o Verbo não tem corpo. O Verbo se encarnou, mas desde o princípio o Verbo é também espiritual. São criaturas pessoais, diz o catecismo, quer dizer, eles têm, é uma pessoa, cada anjo é uma pessoa, tem um nome, e são também imortais. Né? Eles superam em perfeição todas as criaturas visíveis e disto dá testemunho a glória de cada um deles. Eles superam porque o anjo, como ele não tem corpo, ele não tem um cérebro, a inteligência dele não depende de um cérebro como a nossa, a sua mobilidade não depende de um corpo como o nosso. Então, consequentemente, o anjo ele é muito mais ágil, vamos dizer, muito mais inteligente, e ele não precisa de lugar para existir, e também ele está fora do tempo. O tempo não age sobre o anjo, quer dizer, o anjo ele não envelhece como nós. O anjo ele não nasce, não cresce, não vive e não morre como nós. Não, o anjo ele permanece sempre do mesmo jeito. Não existe anjo criança, não existe anjo jovem, não existe anjo ancião. Não é como nós. O anjo ele é sempre da mesma forma. E a Escritura fala muito dos anjos. Cristo com todos os seus anjos. Então, uma coisa importante de entender é que Cristo ele é o centro deste mundo dos anjos. São seus os anjos. Jesus diz, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos. Você encontra isso lá em Mateus 25, 31, quando Jesus fala que haverá o juízo final. Não é? Então, esses anjos são seus porque eles foram criados por Cristo e foram criados para Cristo. Pois foi nele que foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, os tronos, as dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele, diz São Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Então, os anjos são seus, mais ainda porque ele faz dos anjos os seus mensageiros, como nós já dissemos, né, para esse projeto da salvação da humanidade. Nós vemos aqui, né, a carta aos Hebreus, capítulo 1, que diz, porventura, não são todos eles espíritos servidores, enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação? Não é? Está aí. Os anjos, que estão sempre a serviço de Deus. Eles aí estão, meus irmãos, então, desde a criação do mundo. A gente vê já os anjos lá na criação do mundo. E ao longo de toda a história da salvação, anunciando, né, a salvação do mundo, trabalhando por essa salvação, servindo ao desígnio de Deus. Né? São eles, por exemplo, que fecham o paraíso terrestre quando o homem pecou. Eles protegem Lot, eles salvam aquela escrava Agar de Abraão e seu filho no deserto. Eles seguram a mão de Abraão quando Abraão ia sacrificar Isaac. Eles comunicam a lei ao povo, não é? No deserto. Eles conduzem o povo de Deus. Eles anunciam os nascimentos, anunciam as vocações dos profetas, dos juízes. Eles assistem os profetas. Não é? Enfim, a gente vê aí o anjo Gabriel que anuncia o nascimento do precursor, do próprio Jesus, o anjo que aparece a José e anuncia que ele deve receber Maria por sua esposa, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Então, meus irmãos, a gente vê que desde a encarnação do Verbo até a volta de Jesus ao céu na sua ascensão, a vida de Jesus é cercada da adoração e do serviço dos anjos. Quando está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 6, quando Deus introduziu o
primogênito no mundo, ele disse: adorem-no todos os anjos de Deus. Inclusive, alguns teólogos acham que, quando Deus disse isso, não é? Adorem-no todos os anjos de Deus. Ao Cristo que veio ao mundo feito homem, alguns anjos não quiseram adorar Jesus feito homem. Se rebelaram contra Deus. Alguns acham que aí foi a rebelião de Lúcifer, de Satanás no céu, que fez com que eles fossem dali expulsos. Não é? Os anjos também cantam a glória de Deus no nascimento de Jesus. Não é? Glória in excelsis Deo, glória a Deus nas alturas. Nós vemos lá em Lucas 2,14. Depois os anjos protegem a infância de Jesus, eles servem Jesus no deserto, lá naquela tentação terrível de Jesus no deserto. Eles reconfortam Jesus naquela agonia do Horto das Oliveiras. Enfim, a gente vê que os anjos estão sempre aí protegendo Jesus, servindo. São ainda os anjos que anunciam a boa nova da encarnação, da ressurreição de Cristo às mulheres. Quando as mulheres foram ao túmulo, encontraram o túmulo de Jesus vazio, viram lá 2 anjos sentados, um aos pés e outro na cabeceira do túmulo. Então, você percebe então que os anjos estão em toda a vida do povo de Deus, em toda a vida de Jesus, estão também na vida da igreja. Do mesmo modo, a vida da igreja, ela se beneficia demais da ajuda desses anjos que são misteriosos. Por isso a liturgia, não é? A liturgia celebra esses anjos. Nós vemos, por exemplo, os anjos São Miguel, São Rafael, São Gabriel, a igreja celebra, né, no dia 28 de setembro, e depois o próprio anjo da guarda, que a igreja celebra no dia 2 de outubro. Se a igreja celebra, é porque esses anjos existem. Portanto, são seres reais que nós devemos muito pedir a sua proteção. Nos consagrar constantemente ao anjo da guarda, rezando aquela oração que a igreja sempre nos ensinou a rezar: Santo anjo do meu Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, me santifique, me livre de todo mal, me ilumine nesse trabalho que eu preciso fazer, nessa pregação que eu preciso fazer, nessa aula que eu vou dar, nessa dificuldade, nesse problema que eu estou enfrentando. A gente precisa, né, dizia o Santo Padre Pio, conversar muito com o nosso anjo da guarda, porque ele é uma ajuda que Deus nos deu, específica para nós. É como também o santo protetor, o santo que tem o nosso nome, a gente deve sempre invocar, né, para nos livrar dos perigos, nas viagens, nos trabalhos perigosos, nas situações difíceis da vida. Santo anjo do meu Senhor, socorrei-me. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. A igreja tem aquela oração tão bonita de São Miguel Arcanjo, não é? O príncipe da milícia celeste, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Subjugue-o, Deus. Humilde, instantemente o pedimos. E vós, ó príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno pelo poder de Deus a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam por este mundo para perder as almas. Amém. Os anjos, meus irmãos, são espíritos como os demônios. Então eles têm muito mais facilidade para enfrentar os demônios do que nós. Que não dá para dizer que os anjos não existem. Para dizer que os anjos não existem, nós teríamos que negar toda a Sagrada Escritura, teríamos que negar toda a tradição da igreja e teríamos que negar todo o ensinamento do magistério da igreja. Todos os santos falaram dos anjos, todos os papas falaram dos anjos, todos os doutores da igreja falaram dos anjos. Bem, mas Deus criou também o mundo visível. Né? Depois que Deus criou esse mundo invisível, esse mundo dos anjos, um mundo que não envelhece, que não cresce, que não morre, que não muda, Deus quis criar um mundo visível em toda a sua riqueza, em toda a sua diversidade, em toda a sua ordem, como nós já dizemos. A Bíblia apresenta para nós a obra de Deus simbolicamente como uma sequência de 6 dias de trabalho. Simbolicamente, diz o catecismo. Quer dizer, isso não foi realidade.
Isso é uma metáfora, é uma maneira que o escritor sagrado usou para explicar para nós. E termina com o descanso do sétimo dia. Esse descanso do sétimo dia é o dia do Senhor. O texto sagrado ensina a respeito da criação, coisas que são reveladas por Deus para a nossa salvação e que permite a gente conhecer a natureza profunda da criação, o seu sentido, o seu valor, a sua finalidade, que é o quê? A glória de Deus. Nós já dissemos isso lá atrás, né, que Deus criou o mundo para quê? Para manifestar a sua glória. Então a gente vê aí a glória de Deus. Então, o catecismo nos ensina muitas coisas importantes em relação à criação. Primeiro, você vê aí no parágrafo 338, quem está me seguindo com o texto na mão, não existe nada que não deva sua existência a Deus Criador. Tudo foi criado por Deus. Não é? Tudo foi tirado do nada pela palavra de Deus. Deus disse e tudo foi feito. Não é? Todos os seres que existem, toda a natureza, toda a história humana tem as suas raízes em Deus. O próprio demônio existe porque Deus o criou, mas Deus o criou como um anjo bom. Por sua própria culpa ele se tornou mal, mas foi feito bom, porque Deus não pode fazer nada de mal. E tudo que existe no mundo foi criado por Deus. Depois, cada criatura possui sua bondade, sua perfeição própria. Quer dizer, Deus deu a cada criatura, nesses 6 dias, né, uma certa perfeição. Por isso que Deus diz que ele viu que tudo era bom, quando ele foi criando as coisas. Né? Então, nós vemos que em todas as criaturas de Deus, diferentes, elas foram queridas por Deus e cada uma reflete do seu modo um pouco da sabedoria, um pouco da bondade de Deus. É por isso que o homem deve, então, respeitar a bondade própria que existe em cada criatura, para não usar, então, de modo desordenado as coisas que Deus fez, porque isso também despreza o Criador, porque Deus ama as suas criaturas. Então devemos usar todas as coisas que Deus criou para nós, mas usar com cuidado. Não é? Podemos sim nos alimentar dos vegetais, nos alimentar dos animais, usar os animais para o serviço do homem, mas a Igreja recomenda que a gente não judie deles à toa. Não é? Depois existe uma interdependência das criaturas queridas por Deus. As criaturas dependem uma das outras. Por exemplo, o sol e a lua, não é? A árvore e a pequena flor, o passarinho, o pardal, enfim, todas as criaturas de Deus, né? Elas dependem uma das outras. Umas precisam das outras para poder viver. E essa dependência recíproca, né? Deus quis e completa o serviço de umas às outras. Depois nós vemos também que essa criação de Deus, né, é maravilhosa. Existe uma beleza no universo, existe a ordem, a harmonia do mundo que foi criado. A gente vê, por exemplo, os planetas girando ordenadamente em torno do Sol, executando órbitas elípticas. Nós vemos o Sol que nasce e se põe a cada dia, vemos as estações do ano. Então a gente vai descobrindo, né, as leis da natureza que Deus colocou. E elas vão despertando em nós, especialmente nos estudiosos, né, uma admiração. O cientista é aquele que mais deveria adorar a Deus, porque é aquele que mais de perto ele vê a obra de Deus. Infelizmente, muitas vezes os cientistas, os estudiosos se afastam de Deus, se dizem ateus. É algo extremamente lamentável, porque ninguém vê tanto a beleza da criação de Deus. Ninguém vê, eu poderia dizer assim, o rosto de Deus tão de perto como aquele que estuda, aquele que pesquisa. Não é? Um grande pesquisador dizia que nenhum ateu foi um pesquisador da natureza. Mas, infelizmente, a gente encontra. A beleza da natureza nos encanta. A ordem, as cores, os sons. Quem é que ensinou o pássaro a cantar tão bonito? Não é? Quem que ensinou a ave voar de maneira tão bela, rasgando os céus como
o condor, como a águia. Quem fez tudo isso? Quem pode fazer tudo isso, senão alguém muito grande, alguém que é Deus? E também Deus colocou uma certa hierarquia nas criaturas, pela ordem exatamente dos 6 dias. A gente vai ver que Deus vai criando, né? Primeiro os elementos minerais, o sol, a lua, as estrelas, o solo. Depois vai criando os elementos vegetais, as árvores, as plantas. Depois os animais dos campos, os peixes do mar, as aves do céu. E, por fim, Deus então vai criar o homem, né? E vai dizer: vós valeis mais do que muitos pardais. Jesus disse, né? Quer dizer, vocês valem muito mais. Um homem vale muito mais do que uma ovelha. Está lá em Mateus 12, 12. Quer dizer, então, o homem foi criado como a obra-prima da criação de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não apenas como a pedra, a planta, o animal, não, mas como a nossa imagem e semelhança. Deus entrou dentro dele para buscar um modelo para nos criar, para nos fazer. Por isso Deus não poderia nos ter feito melhores enquanto criaturas, porque nos fez a sua imagem e semelhança. Nós tivemos um início, mas nós não teremos fim. Deus deu a nós uma alma imortal que Ele criou, uma alma que não morre mais. É algo extraordinário. Nós todos devemos agradecer muito a Deus pelo dom da vida. Nós não existíamos, nós não éramos. Deus nos trouxe à existência a partir do nada. Santo Irineu dizia, lá no século II, que o homem é a glória de Deus. E também, meus irmãos, existe uma solidariedade entre todas as criaturas, pelo fato de terem todas elas o mesmo Criador e de todas estarem ordenadas para a glória de Deus. Então, todas as criaturas, né, são solidárias a manifestar esta glória de Deus.